os conflitos e os confrontos nas nossas rodovias. Ok, obrigado ao Thiago Nolasco pelas informações. Nós vamos agora voltar para o helicóptero da Record, que continua sobrevoando São Paulo, agora 4 horas da tarde. 4 horas da tarde, no horário de Brasília. Essa imagem que nós temos nesse momento é da onde? É da rodovia Castelo Branco, é isso? Rodovia Castelo Branco, ainda com um trânsito bem intenso, né? Desde cedo, a Castelo Branco está dessa maneira, parece que é uma fotografia e não é. E aí chega um ponto em que os carros começam a andar, mas chega só um determinado distante, bate e param. E param. Os caminhões não andam. E é uma situação muito, muito triste de ver, porque quanta gente está parada ali há 7, 8, 10, 12 horas dentro de um carro, dentro de um ônibus, dentro de um caminhão. Pois é, e agora 4 da tarde. Você imagina como é que vai estar daqui a pouco, 5, 5 e meia da tarde, o horário do rush aqui em São Paulo e nas outras regiões metropolitanas do país? Olha, informação importante, o presidente Jair Bolsonaro está naquela sala mostrada pelo Thiago Nolasco. Já há uma conversa, inclusive, de integrantes da equipe do governo do presidente Jair Bolsonaro com o governo de transição que teve Geraldo Alckmin nomeado nesta terça-feira para comandar este governo de transição. É uma equipe com 50 pessoas interagindo com o governo de transição, com pessoas que foram chamadas pelo presidente Jair Bolsonaro, e a informação que nós temos é que essa conversa já começou, mesmo antes do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Essa é uma informação muito importante. E o Bate estava falando aqui sobre uma conversa do presidente Jair Bolsonaro com o Supremo Tribunal Federal, né? Que deve acontecer depois do pronunciamento, né? Que vai acontecer depois do pronunciamento. Nós estamos acompanhando as imagens do helicóptero da Record. Em que ponto nós estamos? É o Dionísio Freitas, é isso? Já temos Dionísio Freitas ao vivo aqui de São Paulo. Onde é que você está agora, Dionísio, por favor? Bate no quilômetro 26 da Castelo Branco, justamente acompanhando o ponto de bloqueio que aqui existe nos dois sentidos da rodovia e que a todo instante existe alguns pequenos atritos com relação ao acordo fechado entre a Polícia Militar e os manifestantes. Que atritos são esses? Tá vendo essa faixa aqui, que seria a faixa de velocidade? Nos dois sentidos ela está liberada. A gente consegue ver aí a passagem de veículos pequenos, motos, ambulâncias e alguns caminhões, principalmente com produtos perecíveis. Só que a gente percebeu que em alguns instantes existe uma tentativa de bloqueio e por conta disso, vem cá, Glauco, tenta mostrar aqui no acostamento lá na frente. Por conta disso, a gente percebe lá a presença de muitos policiais militares do batalhão de trânsito, justamente controlando aí a passagem dos veículos para que se tenha o fluxo dos carros aqui dentro da rodovia, aqui nesse trecho de ligação de São Paulo com a região do Centro-Oeste paulista e facilitar aí o escoamento daquelas pessoas que tentam circular, precisam passar pela rodovia nesta terça-feira. Então existe esses pontos de atrito aqui. Enquanto isso, mostrado do lado esquerdo aqui, um grande efetivo policial que aumenta ao longo do dia. Quando eu cheguei aqui agora há pouco, tá, Bate? Nós tínhamos poucos carros da Polícia Militar no local, agora a gente já vê uma quantidade muito grande dos batalhões de trânsito, dos batalhões locais da Polícia Rodoviária e lá na frente permanecem os dois veículos Centurions do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então é um clima ainda de muita tensão. A todo instante existem gritos de ordem por parte dos manifestantes que continuam bloqueando as pistas. A Polícia Militar, eu conversei agora há pouco com o capitão Glauco, que é o porta-voz da Polícia Militar que está aqui. Ele disse que a polícia já fez um levantamento, inclusive, dos veículos que estariam aí ligados diretamente ao movimento para que sejam tomadas as medidas administrativas que foram solicitadas tanto pelo governo do estado quanto pelo governo federal. E a todo momento eles tentam manter esse fluxo de carros aqui. Vamos tentar passar para o lado de cá, mostrando a saída dos veículos, principalmente de ambulâncias. Bate, Gutino. Muito bem, vamos conversar agora com a Renata Loures, que está no Rio de Janeiro. Ela também tem informações ao vivo neste plantão do jornalismo da Record. Renata, você, boa tarde. Olá, muito boa tarde para vocês, boa tarde também para quem está acompanhando a gente. A gente está aqui na rodoviária Novo Rio, aqui no Rio de Janeiro, que está sempre lotada, ainda mais em uma véspera de feriado como hoje. E dá uma olhada como é que está o movimento por aqui, está muito abaixo do normal. A gente chegou aqui aproximadamente uma meia hora e estava ainda mais vazio. Nesse momento a gente está próximo de um dos guichês que costumam estar mais movimentados, que é onde sai a maior parte dos ônibus para São Paulo. E olha só,
nenhuma fila, tudo bem tranquilo por aqui. Alguns guichês ainda estão registrando um pouquinho de fila, geralmente no horário em que teria algum ônibus previsto para sair, as pessoas vêm, pegam uma fila, como a gente vê em alguns pontos aqui atrás, elas fazem um cancelamento ou a troca da passagem, mas na sequência já vão embora. Então, por isso a rodoviária está bem vazia mesmo. Quem acabou ficando por aqui são as pessoas que vieram ou do interior ou de outro estado e fariam aqui no Rio de Janeiro uma troca de ônibus. Para essas pessoas não tem para onde correr, né? Então tem gente dormindo em alguns pontos da rodoviária, esperando aqui para quando essa liberação dos ônibus for acontecer. A gente conversou há pouco em alguns guichês e eles disseram que todos os ônibus da parte da tarde praticamente estavam cancelados. Algumas companhias tiveram às 2h30 da tarde uma pequena liberação, porque o sistema chega a travar mesmo, ninguém consegue comprar nenhuma passagem. Mas algumas companhias chegaram a liberar um ônibus. Por exemplo, nessa companhia onde a gente está, vai ter um ônibus saindo para São Paulo, previsto para as 4 horas da tarde, mas também não há nenhuma certeza se ele sai no horário mesmo, porque os poucos ônibus que saem daqui e os que chegam, estão chegando com bastante atraso. Ontem, 80% dos ônibus que sairiam para São Paulo não saíram. Aproximadamente 5.000 pessoas deixaram de viajar. Isso corresponde a cerca de 40% do movimento da rodoviária em uma segunda-feira. Então, a orientação é que as pessoas evitem vir para a rodoviária, porque os ônibus estão, de fato, cancelados. O ideal mesmo é que elas procurem as centrais de atendimento ou os sites das companhias para fazer a troca, para fazer o cancelamento da passagem. Isso está sendo feito sem nenhum tipo de multa. E aí só virem mesmo para a rodoviária em caso de certeza da saída desses ônibus. Porque aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem muitos pontos de congestionamento ao longo da cidade. Aqui na rodoviária também, muito transtorno para quem vem até aqui. Então, a orientação é tentar resolver de casa para depois vir para cá. A gente estava conversando há pouco com a assessoria de imprensa aqui da rodoviária e eles estavam dizendo que o caos só não é maior porque é um feriado no meio da semana. Então, a movimentação já não seria tão acima do normal como costuma ser no caso de um feriado prolongado, por exemplo. Então, a orientação é que as pessoas tentem resolver de casa, dos sites das companhias. A maioria delas tem feito o cancelamento, a troca, o reembolso das passagens e que só venham para a rodoviária mesmo no último caso.